Oi, estamos de volta. Como está sendo a sua experiência com a nossa formação? Se você tem dúvidas, não esqueça de anotá-las. É muito importante que a gente possa revisar alguns conteúdos já colocados e as perguntas são uma forma muito importante de fixar os nossos saberes e aprofundar questões que são relevantes. Até agora, nós já evoluímos em alguns temas de modelagem contratual, entendemos por que se escolhe a PPP, como se escolhe a PPP e agora estamos avaliando como se constrói uma PPP. Quais são as decisões que são feitas em prol de um contrato efetivo e que funciona bem. Então, voltando ao tema das decisões de modelagem, o módulo 4 é dedicado a aprofundar assuntos sobre a remuneração do parceiro privado. Vamos falar sobre a contraprestação pública e sobre o aporte, e alguns detalhes e exemplos especiais para tornar o conhecimento mais concreto para vocês. Quando a gente fala em remuneração do privado, as PPPs, a gente fala de duas parcelas que têm naturezas diferentes. Aquela remuneração que é feita pela parcela fruível do serviço que foi contratado é o que a gente chama de contraprestação pública. E existe a possibilidade, uma faculdade do gestor, de instituir os aportes públicos. O que são os aportes públicos? São recursos feitos com o objetivo único de ressarcir investimentos, ou seja, são recursos destinados para amortizar valores referentes a obras e aquisição de bens reversíveis, aqueles bens que vão retornar à administração, ao poder concedente, após o final do contrato. Além disso, é uma liberalidade facultar a possibilidade de exploração de receitas acessórias. Nós vamos ver como isso acontece daqui a pouquinho, mas é importante que já tenham isso em mente. Eventualmente, a receita acessória pode contribuir para a modicidade tarifária, pode estimular a dinamicidade dos contratos e contribuir para essa sustentabilidade pela maior prestação desses serviços em relação ao usuário, que pode ter mais comodidades. É uma figura bastante relevante, já existe nas concessões comuns e também é possível no caso das PPPs. Então, aqueles projetos associados, aqueles projetos que não são o objeto da concessão propriamente dita, mas que podem eventualmente ser explorados e gerar receitas acessórias. A gente fala exemplos clássicos, por exemplo, se eu faço uma concessão de uma rodoviária, eu tenho espaços comerciais que podem ser alocados, ou se eu faço uma concessão de iluminação pública e eventualmente eu posso oferecer serviços de Wi-Fi, serviços de utilidade urbana, como, por exemplo, acompanhamento de tráfego, de trânsito. Tudo isso pode eventualmente ser explorado com uma atividade que não é a principal, uma atividade ancilar, que vai dar ao privado a possibilidade de receber essas receitas acessórias, que vão entrar, então, no pacote de valores pecuniários que ele recebe como titular daquela concessão. Em relação ao momento do pagamento, se eu falo na remuneração, que é de responsabilidade do parceiro público, ou seja, a contraprestação pública ou o eventual aporte, a lei é estrita em fazer um condicionamento em relação ao momento desse pagamento. A contraprestação pública ela tem que ser necessariamente antecedida da disponibilização do serviço. O que isso significa? Eu não pago de partida naquele momento em que eu assino o contrato. O contrato tem que ter um cronograma físico-financeiro das obras, das entregas, que pode ser escalonado, e a contraprestação vai ser proporcional a essas entregas. A administração vai poder, por exemplo, ir pagando conforme certas parcelas fruíveis daquele objeto foram sendo entregues. É muito comum fazer, por exemplo, faseamento da obra. Em rodovia, você faz por lotes, por quilômetros. Em hospitais, por exemplo, hospitais públicos que são concedidos na forma de PPP, a administração desses hospitais. Você pode fazer por andar, por especialidade, por número de leitos atendidos. Todos esses são critérios rígidos que podem permitir a gente escalonar esse pagamento. O principal é, eu não posso pagar sem que uma parcela do serviço esteja fruível. Se é o aporte, se é o pagamento de aporte,
a lei também determina que esse pagamento tem que ser proporcional com aquelas etapas ou entregas efetivamente executadas. Quem que vai ditar essa proporcionalidade? O edital. É o edital, a partir dos estudos feitos lá na fase interna, que vai determinar esse escalonamento. Em relação ao aporte, é importante destacar que essa figura não estava presente desde o início da lei de PPPs. Ele foi inserido em uma modificação legislativa de 2012, teve seu regime aprimorado por um MP em 2014. A possibilidade de instituir aporte para concessões que já foram assinadas antes deste período, que é o dia 8 de agosto de 2012, ela só ocorrerá mediante uma autorização legal específica para que se institua o aporte para aquela concessão. As concessões que são feitas após essa data marco podem prever o aporte, já tem uma autorização legal geral, né? E o que tem que ser feito é a autorização no edital. O edital tem que prever o pagamento do aporte. Eu não posso pagar o aporte sem que isso esteja ali previsto no edital. Vários governos, inclusive de São Paulo, fizeram vários manuais sobre PPPs. E esse manual é especialmente interessante para vocês, que é o manual de parcerias do Estado de São Paulo. Ele alinha algumas vantagens de aporte, que é importante saber, né, porque o aporte pode ser vantajoso. Primeiro, é que ele acaba por reduzir o valor da contraprestação pública e o custo financeiro da PPP como um todo. Porque a PPP, ela tem que contemplar o valor da remuneração do privado ao longo do tempo, ao longo daqueles longos anos de contratação. Se eu adianto esse investimento para o início, para a cabeça da concessão, eu vou tornar este pagamento, este custo financeiro da PPP mais baixo. Eu tenho também uma redução no impacto do comprometimento da receita corrente líquida, né, daqueles 5% que eu posso comprometer em PPPs, porque eu vou reduzir o valor da contraprestação, eu vou tirar da contraprestação pública e vou antecipar na figura do aporte. E a previsão do aporte, ela gera também uma economia fiscal para o parceiro público e para o próprio poder concedente que acaba custeando a contraprestação. Isso porque a legislação ela trouxe um tratamento tributário específico para os aportes. Esse tratamento específico ele vai permitir uma desoneração de custos instantâneos com imposto de renda, com a contribuição social de lucro líquido, PIS/PASEP e CONFINS, e ela vai, enfim, por conta dessa desoneração, reduzir os custos totais do projeto. O valor a ser pago no aporte, ele se assemelha a uma indenização reparatória por aqueles gastos e dispêndios que o parceiro privado faz, investindo em infraestrutura que será revertida para o poder concedente. E é por isso que esses bens recebem um tratamento diferenciado para fins de tributação. Então, dentre essas vantagens do aporte, temos a questão das vantagens tributárias. E isso tudo reunido aumenta a atratividade desse projeto, diante da possibilidade de ter um fluxo de caixa desde o início dos primeiros anos da execução da PPP. Isso é muito importante em um cenário em que há uma maior dificuldade de captação de recursos privados para financiamento das PPPs. A gente sabe que os bancos públicos, sobretudo o BNDES, desempenhavam um papel muito importante para essa captação e hoje, com as mudanças no alinhamento do banco, que hoje participa muito mais da modelagem, mais ativamente da modelagem do que na concessão de linhas de financiamento para os projetos, é importante que a gente tenha em mente que os aportes podem sim tornar a PPP mais vantajosa e mais efetiva. É importante também levar em consideração alguns fatores determinantes no momento da modelagem de cálculo da fórmula de contraprestação, do que vai ser considerado como parâmetro para que o privado faça a sua proposta e como que essas variáveis definidas pelo edital e completadas pela proposta, são importantes para a definição da própria equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Por que eu falo disso? A remuneração ela não é um número mágico que se tira da cachola. Ela resulta de vários fatores relevantes que vão ser precificados pelo privado. Em primeiro lugar, a alocação de riscos
que for feita no contrato de PPP será refletida na remuneração. O risco tem que ser remunerado. Então, de acordo com esse mecanismo de pagamento que o governo for optar, eu tenho que fazer a avaliação de como os riscos que são alocados a cada uma das partes impactam na questão do valor do contrato. Eu tenho que, inclusive, avaliar se certos riscos que normalmente, de forma automática, são passados ao privado, terão um tratamento diferenciado em certos casos, como, por exemplo, o caso do risco de demanda. Nós vamos, no nosso próximo módulo, falar mais de alocação de riscos, mas já deixo essa pulga aí atrás da orelha. É importante também que mecanismos de eficiência sejam inseridos no contrato para que exista uma conexão muito clara entre o nível de qualidade dos serviços prestados e a forma de pagamento, né? Para que o desempenho bom seja premiado com o pagamento da contraprestação cheia, que a gente chama, e que eventuais falhas sejam decotadas da remuneração que seria paga. E é importante também que a gente possa fazer essa remuneração corresponder ao padrão inflacionário que é comum no Brasil. E é por isso que se recomenda que haja uma indenização de fórmula de pagamento, pelo menos parcial, em relação aos principais fatores de risco daquele contrato. Então, se eu tenho o fornecimento de mão de obra como sendo um fator crítico, talvez seja necessário fazer uma fórmula paramétrica que considere o padrão de remuneração, questões relativas a essa PPP, ao objeto dessa PPP. Ou se, por exemplo, é uma PPP com risco cambial mais alto, talvez seja necessário também inserir esses fatores na própria fórmula de pagamento. Outro ponto super comum, PPPs que dependem de certos insumos que é muito difícil se precificar a longo prazo, como no caso da energia, muito comum em concessões de iluminação pública, de saneamento. A variação desses valores tem que ser refletida na contraprestação. E é por isso que o reajustamento da PPP ele é automatizado. Nós vamos ver isso mais para frente também, quando falarmos de reajuste da contraprestação pública. Eu trouxe aqui um exemplo de como funciona o mecanismo de pagamento de uma PPP de iluminação pública, que traz no seu bojo diversas possibilidades que combinam este pacote de valores que o privado pode receber. Então, dentro dessa contraprestação pública, eu vou ter um cálculo, uma fórmula da contraprestação mensal, aqui se escolheu reajustar pela inflação com o índice IPCA, e eu multiplico esse valor da contraprestação mensal máxima pelo fator de desempenho, que é a nota que ele recebe e que vai impactar diretamente a contraprestação. Se ele tiver o total, ele vai receber o valor máximo. Se ele teve alguma queda no desempenho, essa queda vai se refletir no valor. Aqui na PPP de iluminação, é possível que você coloque outros fatores de incentivo de remuneração variável. Por exemplo, um bônus que ele vai receber de acordo com uma economia de energia que seja acima da meta mínima de eficientização energética daquele contrato, por exemplo. Né? Ele pode, eventualmente, receber esses valores. Outro ponto que pode entrar na remuneração dele, um percentual das receitas acessórias, aqueles valores que vão ser compartilhados, né, entre o poder concedente e a concessionária. E existem vários tipos de arranjos de compartilhamento. Aqui eu trouxe um benchmarking feito pelo governo de São Paulo, analisando algumas PPPs, né? Por exemplo, a PPP do Alto Tietê, ela autorizou genericamente essa possibilidade e o lucro é compartilhado numa proporção de 50-50, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, como no caso da PPP de complexo hospitalar, o que se deu permissão foi que a concessionária possa explorar mediante contratação de terceiros ou constituindo uma subsidiária integral, receitas acessórias, em virtude de atividades realizadas dentro da área desse complexo hospitalar. Vamos supor, ela instala ali máquinas de venda automática, né? Aquelas maquininhas que nos resgatam nos momentos de desespero dentro do hospital. Nesse caso, haverá um compartilhamento de 25% das receitas brutas, né? PPP do metrô linha 4, tem uma alteração genérica, né? Não fala exatamente que tipo de projeto,
E aqui não houve previsão de compartilhamento de receita. Provavelmente, porque se trata de um serviço público e quer que esse valor seja estimulado ao máximo para que haja maior modicidade tarifária. Já na PPP da linha 6, houve, sim, previsão de compartilhamento, mas um compartilhamento baixo. Caso o montante decorrente da exploração supere 8% da remuneração tarifária, ou seja, caso ele tenha um valor bem expressivo para a receita acessória, a concessionária terá que repassar ao poder concedente 20%. Então, aqui é um outro desenho que, reconhecendo a importância das receitas acessórias, só vai haver um compartilhamento caso a entrada de receitas acessórias seja realmente substancial. Vamos revisar aqui os principais pontos da aula de hoje, que foi pedreira de tanto conteúdo? Vamos lá. Remuneração, ela pode ser uma contraprestação pública integral, no caso da concessão administrativa, ou uma combinação entre a tarifa e a contraprestação pública, no caso da concessão patrocinada. Ambas modalidades de concessão administrativa e patrocinada podem receber aporte. Em relação à possibilidade de percepção de receitas acessórias, a lei confere essa possibilidade. É importante que o contrato dê segurança jurídica para, eventualmente, já autorizar ao compartilhamento de algumas receitas que são comuns, dando maior agilidade, fazendo com que a possibilidade de exploração dessas receitas seja considerada na proposta do particular, por exemplo. A remuneração pode ser variável, né, conforme o desempenho, como vimos no esquema que demonstrei. É importante colocar em mente que contraprestação pecuniária não significa só receber dinheiro, né? Eu posso ter um pagamento bancário, mas eu também posso ter cessão de créditos não tributários, outorga de direitos em relação a bens públicos. Como diz, podemos ter previsão de aporte, que é voltada a remunerar obras e aquisições de bens reversíveis. E já que estávamos falando de remuneração, vamos relembrar aqui um aspecto importante de como esses fatores são pensados na elaboração do modelo econômico-financeiro do projeto, né? Inclusive, é esse modelo que projeta a receita estimada no período da concessão, que vai, por exemplo, estimar os valores de investimento, que é um dos critérios mais usuais para, inclusive, definir o valor estimado da contratação, né? E aqui eu vou, eventualmente, avaliar se eu tenho tarifa ou não, né? Se eu tenho uma concessão patrocinada, por exemplo, eu tenho que pensar qual que é a receita de vinda da tarifa, qual que é a demanda que eu projeto, né, para aqueles anos da concessão, inclusive pensando aí na quantidade de usuários, na tarifa que seria cobrada. E, por outro lado, se eu tenho uma concessão patrocinada, eu vou ter que, de um lado, pensar qual que vai ser a complementação da contraprestação pública pelo parceiro público. A mesma coisa na concessão administrativa, vou ter que avaliar a contraprestação que responde integralmente pela remuneração, já que aqui a gente não tem tarifa, né? E aqui eu tenho que pensar nesse valor como o valor que é necessário para dar a viabilidade econômico-financeira ao projeto, o projeto parar de pé. Eu posso fazer contraprestações com vários modelos, vários desenhos. Uma contraprestação que é fixa, uma contraprestação que é variável, ou uma contraprestação que tenha uma parcela fixa e outra variável em função de desempenho, demanda, né? Isso aqui são questões que vão depender muito da escolha da modelagem. Se eu falo em contraprestação fixa, que no mercado a gente usa muito o termo de contraprestação flat, a receita ela é estável durante todo o fluxo, né? Mesmo que eu tenha um patamar de receita maior no início, que a gente chama de ramp-up, que é aquele momento que eu tenho mais investimento e eu preciso de mais receita entrando, eu não tenho variação da remuneração em virtude da demanda. Isso pode ser necessário naqueles casos em que transportar esse risco de demanda totalmente para o parceiro privado inviabilizaria a concessão, né? Agora, se eu tenho uma remuneração que tem uma parcela vinculada à demanda com contraprestação variável, eu já vou ter uma receita que flutua, que altera de padrão, de perfil ao longo dos anos da concessão, de acordo com a quantidade de usuários. Isso é muito sensível
em períodos pandêmicos, períodos em que a demanda varia muito por questões socioeconômicas, né? E é importante que, se for usar esse tipo de mecanismo, que o contrato tenha formas de ser alterado, formas de ser editado, de ser aprimorado para esses fatos, visando, inclusive, a resiliência contratual, que é um dos temas que a gente vai ver lá mais para frente. Então, essa possibilidade de tornar a remuneração mais adequada a cada momento é importante, sobretudo para esses casos em que eu adoto uma predominância da contraprestação variável na remuneração do privado. Eu posso ter também modelos híbridos, né, que são também bastante comuns. Eu faço uma parcela fixa, que ela entra a partir do momento que a infraestrutura é disponibilizada, e outra que é vinculada à demanda, né? Então, a gente tem essa possibilidade de pegar talvez o melhor dos dois mundos, mas é óbvio, a decisão por cada uma desses perfis remuneratórios depende do estudo de viabilidade econômico-financeira e de qual a indicação para que o privado atue com o maior número de incentivos possíveis e, ao mesmo tempo, para que o contrato seja sustentável. Então, pessoal, vimos aqui os principais aspectos da remuneração do privado. Quando eu falo de contraprestação pública, eu vou tratar daqueles valores pagos ao privado pelo objeto que ele disponibiliza. O aporte é voltado ao pagamento daqueles investimentos em obras e bens reversíveis. E quando eu falo de receitas acessórias, estou pensando naquelas atividades que não são um objeto concedido propriamente dito, mas que com ele se relacionam. E que, nesse caso, podemos ter compartilhamento de receitas entre poder concedente e concessionária. Esse compartilhamento ele não é obrigatório, tem razões e situações em que ele não faz sentido, porque ele desestimularia a própria exploração da atividade, e em outras situações em que eu tenho já tipos de serviço muito bem consolidados, planos de negócios já testados, é mais confortável ao poder concedente estipular um percentual de compartilhamento, que pode ser do lucro, pode ser da receita líquida, pode ser da receita bruta, vai depender muito da decisão de modelagem contratual. Vejo vocês, então, no módulo 5, para falarmos um pouco mais de matriz de riscos. Um abraço.